A minha curiosidade para estudar sobre o tema começou... Acho que eu estava no início da faculdade, eu lembro de ter visto uma matéria, uma entrevista na Globo News com a presidente da MAC, a marca de maquiagem, e na entrevista ela estava falando que o Brasil era o segundo maior consumidor da marca, e perdendo apenas pelos Estados Unidos, e que nos Estados Unidos, pelos números somente do clube de fidelidade que eles tinham lá, ou seja, que é uma venda pequena, mas que representa uma proporção boa, as brasileiras eram o oitavo maior consumidora de maquiagem. E quando eu vi essa reportagem, essa entrevista, eu fiquei com isso na cabeça, e quando eu comecei a estudar a escola austríaca, me voltou essa entrevista, e eu pensei, podia ser... Como que o Brasil podia ser um mercado tão grande de consumo de maquiagem com um preço tão alto e tão caro? E mesmo se você for olhar naqueles gráficos de preço e quantidade, que você aumenta o preço, você diminui o consumo, mas se fosse um pouco mais barato, melhoraria e venderia muito mais. E foi a partir daí que me veio essa curiosidade de estudar esse setor. Sobre o mercado brasileiro, esse setor de higiene pessoal, cosméticos e perfumarias é o quarto maior do mundo. Só no Brasil a gente consome 7,1% de todos esses produtos. Desde 2015 deu uma certa instabilidade, a gente perdeu muito consumo, muita proporção, assim, mas a gente ainda conseguiu manter nesse ranking, porque é desproporcional a quantidade para os outros lugares a partir do quinto. Assim. O primeiro é Estados Unidos, China e Japão, respectivamente nessa ordem, e depois o Brasil. Em 2015, a gente, só nesse setor movimentou quase 43 bilhões de reais e tem quase 3 mil empresas, sendo dessas 3 mil, 20 de grande porte, e elas faturam mais de 100 milhões por ano. Por exemplo, uma das nossas grandes empresas é a Natura, que está no 17º ranking de marcas, e ela teve um crescimento em 2016 de 7,6%, que foi ao contrário do que todo o setor estava andando. Em 2015 foi a primeira reação à crise brasileira dentro do setor. Toda aquela crise de anticíclica e de investimento que o Gustavo estava comentando aconteceu no setor em 2015 e foi a primeira queda desde 1993. Em 2011, antes da crise econômica atingir o setor, a gente teve o recorde de exportação, onde bateu 256 bi e representou 14% do PIB brasileiro, o que é um fator impressionante. É um dos setores que realmente tem bastante impacto. Em 2012, a desaceleração da China fez com que isso impactasse, atingisse o setor, e foi o estopim para que tivessem políticas públicas anticíclicas. Assim, já estava acontecendo várias políticas anticíclicas na economia brasileira desde 2008, mas em 2012 foi o fim do voo de galinha do setor, que é como a gente chama no Brasil. Nesse slide, a gente pode perceber, nesse primeiro gráfico do lado de cá, tem o stage of production e o consumo. A linha... Deixa eu pegar um point laser. Só um minutinho, gente. Pega pra mim. Desculpa, gente. É rapidinho. Obrigada. Nessa linha cinza, a gente seria o estado de produção, o triângulo de Hayek normal, sem as ações anticíclicas do governo.
essa parte a mais aqui são malinvestments, aqueles incentivos que o governo dá para aumentar a produção, que na verdade não são proporcionais ao consumo. Aumenta o consumo em curto prazo, aqui ele sobe, mas em longo prazo ele não se sustenta e acaba prejudicando, e fica uma produção alta sem um consumo respectivo. E o fim do voo de galinha desse setor foi em 2012. No trabalho, eu trato principalmente de 2 livros que o Mises fala de intervencionismo, que é uma crítica ao intervencionismo, escrito em 29, e o escrito em 40, que foi Intervencionismo, uma análise econômica. Uma coisa curiosa é que quando você estuda escola austríaca, você percebe que várias das políticas keynesianas e marxistas são desculpas para melhorar um setor e que acaba tendo uma consequência que eles não esperavam. Então, toda vez que tem uma política anticíclica, a política desse setor funciona assim. Eles querem proteger o mercado interno, então eles limitam a importação através de taxas e impostos de importação. Eles querem fazer com que o mercado interno se desenvolva e usam dessa desculpa, porém também tem aumento de taxa do setor interno, ou seja, tem tributação, tem a criação de novos impostos e restrição à produção, e ao mesmo tempo tem uma investments de alguns setores. É uma confusão gigante, porque eles tentam mexer a cada lado e no final não tem nenhum resultado e o setor acaba quebrando. A tributação no setor. Em 2015, aumentou a tributação de IPI, que é produto de... e o ICMS, que é produtos de circulação, em 22 estados brasileiros. E, da mesma forma que o Gustavo tinha falado, que quando você analisa de forma macro, você não percebe tanto impacto, mas quando você analisa um produto, alguma região, você vê como aquele produto específico teve uma discrepância muito grande. No Pernambuco, o aumento do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Desodorante, foi 417% em 2015. O protetor solar chegou a 108% e o recorde foi em Minas Gerais, que o desodorante, que o creme dental, na verdade, foi para aumento de 125%. O creme dental foi um dos produtos com maior aumento de ICMS e, em nível nacional, ele reduziu o consumo de 4,6%. E a desculpa, quando eles lançaram o aumento de imposto de ICMS desses produtos, a desculpa foi que são produtos que não são de bens primários, são bens supérfluos. Então, você pode aumentar a quantidade de imposto que vai ajudar na economia e, de modo geral, o bem social vai ser maior. Só que, dentro desse produto, tem maquiagem que você pode considerar supérfluo, perfume que você pode considerar supérfluo, ainda assim, tentando justificar do lado deles o que não é válido, mas creme dental, protetor solar e desodorante são bens de higiene básica, que não justifica. O João Carlos, que é presidente desse setor, que é a indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, ele fez uma entrevista na época e ele falou que a cada 1 milhão investido no setor, 600 mil é gerado de arrecadação de imposto. Então, é um setor que tem bastante impacto para a parte fiscal brasileira, por ser um setor grande, volumoso, e por ser um setor que não é tão visível quando tem um aumento de imposto. Você vai no supermercado, você vê o preço alto do creme dental, do protetor solar, do desodorante, você fica chocado. Mas você não fica tão chocado quando você vê um aumento de preço no feijão, por exemplo, numa comida, ou em algum bem que seja um pouco mais básico do que esses. Em consequência disso tudo, teve uma queda de 9,3% nas vendas de varejo em 2016 e uma redução de quase 4 mil empregos diretos.
A estimativa é que, considerando os empregos indiretos do setor, tenham chegado a 20 mil desempregados. E isso tudo é o setor interno, os produtores brasileiros, mas ainda assim, produtores brasileiros de importação muito grande. 51% os produtos de cosméticos são 51% mais caros do que os produtos dos países de origem. E uma coisa curiosa é que, além de serem mais caros, tem poucos produtos com características tropicais. Isso faz com que as empresas internacionais não tenham incentivos para fazer e desenvolver produtos que sejam benéficos para o clima tropical. Por exemplo, algumas maquiagens de algumas marcas famosas são ótimas, muito boas, mas não aguentam 2 horas no sol brasileiro. Não adianta você pagar, além de pagar 51% mais caro, é um produto de qualidade inferior ao que a gente está acostumado, porque não existe incentivo para eles desenvolverem esses produtos para o perfil de um país tropical. Os produtos importados também têm um ICMS de 25%, um CONFINS de 10,3%, PIS, IPI e o imposto de importação, que é 18%. Mais todo o custo de transporte, logística. Todo esse custo de importação em 2015 teve um aumento de 12% no produto final e acabou trazendo uma redução aqui está redução de 3,7% na exportação, mas na verdade é importação. É uma redução de quase 14% na importação desses produtos. Então, a minha conclusão é que todo esse aumento todo esse intervencionismo no setor é vergonhoso. A desculpa que eles dão é que a gente precisa desenvolver a indústria e criam incentivos para que ela não se desenvolva. A gente precisa fazer com que produtos internacionais venham para o Brasil e criam incentivos para que eles não venham, na verdade. E eles só manipulam com políticas anticíclicas, aumentos de imposto, na visão de quem está empreendendo. Só que o maior interessado nisso, que é o consumidor, é totalmente desconsiderado. Eu acho que é isso. Yo tengo una pregunta. In English, maybe. Yes, please. What's the biggest? Sorry, Ignacio. So it gets on the. What's the biggest? Is it the local, makeup industry, the national? Is it big? Who gains more for the state because of all the import taxes, or you have also a protected, a cozy protected industry that also. And is that industry big or is not that relevant? No, it is big. But just the makeup industry. Posso responder em português? O que você prefere? Só a indústria de maquiagem brasileira, todas as grandes marcas não tratam somente de maquiagem. A minha percepção que eu tenho é que é um setor muito frágil e eles acabam se diversificando os produtos. Por exemplo, a Natura, Boticário e algumas outras marcas não trabalham somente com maquiagem. É muito difícil você achar uma marca grande que seja só focada em maquiagem. Diferente dos Estados Unidos, da Europa, que a gente vê várias que são focadas só nisso. O que elas fazem é um mix de produtos. Elas têm maquiagem, creme, produtos, hidratantes, e faz com que toda essa cadeia consiga manter um equilíbrio. Uma coisa curiosa também é, no Brasil começou a ter bastante desenvolvimento de produtos para diminuir alguns impostos, com base no NCM, que é a tarifa do Mercosul, né? E muitos dos produtos mudaram
algumas características ou os ingredientes para poder encaixar em algumas tributações. Por exemplo, tem muito batom com protetor solar. Mas o desenvolvimento de batom com protetor solar não foi uma jogada de marketing ou um desenvolvimento de produto com base no que o consumidor estava querendo. Foi só para poder encaixar o batom, que tem um alto índice de tributação, na parte de protetor solar, que tem uma tarifa um pouco menor. Então, acontece muito isso de você mudar a fórmula do produto mesmo para poder encaixar em algum nível de tributação. Mas eu acho que, no geral, o mercado de maquiagem no Brasil podia ser muito maior. Tem uma demanda muito grande que é muito explorada por outras empresas e, como eu falei, muitas dessas empresas ainda poderiam ser maior. Por exemplo, a compra por brasileiros de maquiagem fora do Brasil é muito grande. Como eu falei no comecinho, que 8%, que o 8º maior consumo nos Estados Unidos da MAC é de brasileiras, é porque a gente tem essa necessidade de ir para fora para comprar produtos mais baratos, porque aqui no Brasil não vale a pena você gastar praticamente a mesma coisa com qualidades diferentes de empresas diferentes. Alguma outra consulta? Dos breves. Felicitaciones, Thais, por la exposición. Mi pregunta es por el impacto que la tributación causó, no solamente en los números del empleo, no, sino en representantes del sector. Si hubo manifestaciones mediáticas importantes, alguna crítica que se haya hecho escuchar por encima de otras voces, o si se recibió de manera más relajada, como que es lo que tenía que hacerse nomás. Não teve manifestação no sentido público. O que aconteceu é que tem uma associação muito forte do setor, que é a Associação de Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, e eles sim começaram a fazer pressão, lobby, para tentar diminuir o imposto, que foi totalmente em vão. Teve algumas manchetes sobre o assunto, mas eles não conseguiram ir adiante. Porque é um setor muito importante para a economia brasileira de forma geral, mas não é um setor que é publicamente visto como importante para os brasileiros. Então, todas as ações que a associação conseguiu fazer foi um pouco abafada, assim. Outra coisa importante, que desde 2016 não teve mais um aumento de impostos no setor. Talvez seja por causa dessa intervenção que a associação fez. Eles não conseguiram reduzir, mas pelo menos conseguiram impedir com que aumentasse. E em 2017, os últimos números foram que houve um crescimento de 2% no setor, que é uma sinalização de que está melhorando, mas ainda assim toda a sensação é de um pessimismo, que tem muita coisa para acontecer ainda. Teve algum... vou pôr assim, você falou que diminuiu o consumo de pasta de dente devido ao aumento do imposto, né? Tem na parte do Ministério da Saúde alguma campanha, alguma coisa que isso reflete negativamente? Exemplo, se parar de consumir pasta de dente, vai aumentar o número de cáries no Brasil. E essas políticas públicas aumentado? Então, sobre pasta de dente, eu não... Protetor solar. Exatamente. Sobre pasta de dente, eu não saberia falar, mas sobre protetor solar, sim, teve várias campanhas para o uso de protetor solar e, inclusive, algumas marcas, como a Sandal, fizeram aumentou o investimento em propaganda para conseguir fazer com que essa diferença diminuísse. Mas teve algumas campanhas de algumas ONGs, sim, mas foram casos isolados, nada que, em nível nacional, que fizesse alguma diferença. Uma coisa que aconteceu também foi incentivos à substituição de produtos. Por exemplo, eu vi algumas campanhas de como escovar dente com produtos naturais e algumas coisas do tipo. Mas para protetor solar é um pouco mais complicado mesmo. Era mais... Para eles depois Sim. Da saúde pública, né?
Então, esses dados são um pouco complicados de fazer, mas com certeza é uma coisa que vale a pena você correlacionar, por exemplo, o aumento do custo do protetor solar com incidências de câncer. Mas a incidência de câncer é um pouco mais complicado, porque é uma doença que demora muitos anos para se desenvolver. Então, não necessariamente o aumento da incidência do câncer vai fazer com que seja por causa da falta de uso de protetor solar, que você precisa ficar muitos anos sem passar protetor, durante muito tempo no sol, pode ser alguma coisa genética também, é um pouco mais complicado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias.